Com esse um pontinho somado, neste momento, o Atlético na 10ª posição com 24 pontos. 10º lugar o Galo, o Vasco segue na zona de rebaixamento com 16 pontos. Lélio Gustavo, a sua análise desse empate do Galo. Olha, Jaime, por mais que a gente, estivesse assim confiante num resultado positivo, o Atlético acabou decepcionando, para falar a verdade. Foi decepcionante a atuação. Você começa o jogo fazendo 1-0 com menos de 1 minuto e aí simplesmente começa a ficar muito confortável no jogo. Vê o seu adversário ainda no primeiro tempo crescer na partida e empatar o jogo 16 minutos depois e não conseguir reagir da maneira como imaginávamos, realmente é complicado. Eu até entendo que nas últimas semanas houve sim uma grande carga emocional que o time teve que suportar por causa das decisões. Você pega em 2 semanas, o Atlético teve decisões por pênaltis na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Isso aí não é fácil. Afinal de contas, nós estamos falando de seres humanos. Mas, por outro lado, existe sim uma decepção, porque era um jogo para o Atlético ganhar, com todo respeito ao Vasco. E a gente, durante a semana, Colombo? Durante o Tempo Esportes, a gente falava o quê? O Atlético, ano passado, ele pecou onde? Ele foi chegando naquela condição periclitante dentro do Campeonato Brasileiro, porque ele, por exemplo, não venceu o Criciúma e não venceu qual outro time que caiu? O Atlético Goianiense, sabe? Equipes que caíram. Sem Cuiabá em casa não venceu. Sem contar que ele não conseguiu vencer o Vitória, que depois até melhorou no campeonato, mas ficou ali pelo menos 2/3 da competição na zona de rebaixamento. O Cuiabá, que caiu, ele venceu fora, mas em casa ele não venceu. Isso, na Arena MRV empatou. E como ele perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa, inclusive com o gol do Coelho. Então hoje era para o time entrar ligado, fazer 3 pontos e a gente fazendo aquela projeção dos 2 jogos que ele tem em casa contra adversários bem acessíveis. Putz grila, que golaço desse Lourenço, hein, doido? Nossa senhora! O do menino achei bonito, mas o do Lourenço do Ceará, que eu tô vendo pela TV, foi um golaço. E o pênaltizinho mandrake pro Palmeiras, mas não é o caso. O Atlético, ele tinha que entrar com o espírito aqui, gente. Vamos fazer os 3 pontos aqui, depois buscar contra o Fortaleza, o Sport, que é o primeiro turno. A gente vai e encerra com 32 pontos. Olha aí, quem tem 30 pontos é o Bahia. E aí depois é Palmeiras, é o Cruzeiro, é o Flamengo. Entendeu? Então era importante. O Botafogo e o Mirassol, eles têm 2 jogos a menos também. Mas era para o Atlético buscar essa vitória. Hoje ele terminaria o primeiro turno, talvez com a mesma pontuação do Bahia. Isso é se ele vencer o Sport e o Fortaleza jogando dentro de casa. Mas para mim foi decepcionante. Não resta a menor dúvida. O Atlético ali em 10º lugar, não é o lugar do Atlético no campeonato, né? E o Vasco, eu fico triste de ver o Vasco nessa situação, viu? Ali com zona de rebaixamento, eu fico muito triste de ver o Vasco nesse momento que... E quando eu falo de momento do Vasco, eu não falo de momento desse ano, né? É o momento dos últimos anos do Vasco, é um parceiro nosso. É o grande que mais sofre, sem dúvida alguma, né? Todos passaram por alguma coisa. Grêmio caiu, Botafogo teve a sua fase ruim, Atlético, Cruzeiro, mas Vasco, sem dúvida alguma, é o time mais judiado, viu, Jaime? Mas, para ir ao encontro do Lélio, decepcionante. O Atlético não tem nada a ver com isso. O Vasco não conseguiu se impor dentro da sua casa. Jogo acessível pro Atlético, desculpa, tá? Vou falar acessível, não vou falar fácil. Fácil pro Atlético, mas pela incompetência, Jaime. 1-1, empate em São Januário. De qualquer maneira,
voltando a somar ponto fora de casa. Você falou ainda na abertura da jornada, a derrota para o Palmeiras, a derrota para o Flamengo, a derrota para o Bahia. Pelo menos um pontinho fora de casa, Jaime. Poderia ser pior. Poderia. E o sentimento da massa? Também na decepção, viu, Jaime? Ô, Colombo. Oi. Posso só falar mais um pouquinho? Por favor. Por exemplo, ontem, Jaime, eu acompanhei Fluminense e Bahia, tá? O jogo lá da Fonte Nova terminou 3-3. Pô, o futebol praticado pelo Atlético, perto dessas equipes aí, cara, tá muito longe. Muito longe. Ontem, talvez, a gente tenha acompanhado ali um dos 3 melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Uma correria, uma entrega, né? Não só física, mas também técnica, dentro de campo. Porra, o Cano ontem jogou demais. Olha os 2 gols que ele marcou. Só golaço. Olha o Jean Lucas, o tanto que esse camarada jogou ontem. E o chute do Luciano Juba no último minuto, praticamente, do tempo regulamentar. E ainda o Fábio chegou a tocar. Você viu o jogo, né, Colombo? Vi o jogo. Você acha que eu tô exagerando? Não, Colombo? muito pelo contrário. Um jogo intenso do início ao fim, com as duas equipes correndo e muito, e qualquer uma podia ganhar, Lélio. Qualquer uma. Aí a gente vai e olha o Atlético de novo numa partida de Campeonato Brasileiro, sabe? Numa marcha lenta, né? E isso irrita, sabe por quê? Porque nós vimos há 10 dias no Maracanã um time se entregando, jogando e fazendo por merecer a vitória. Isso que me incomoda. Eu acho, Quer dizer que o elenco vai começar de novo a escolher o jogo que eles querem jogar bem? É isso? É o que eu ia te dizer e ia te perguntar, Lélio, porque a gente brincou aqui que não estamos escolhendo competição, mas o Atlético pela 2ª temporada consecutiva parece que tá, né, Lélio? Parece. Não, isso é inadmissível. É igual o camarada falou aí, ó. Pagode tá em dia, malandro. Então, chega alguém tocando pandeiro aí, ó, e cantando alto no ouvido dos camaradas, sabe que tem que jogar independentemente dos jogos. Tá louco, cara? Com certeza o Atlético tem que melhorar no Campeonato Brasileiro, porque se não melhorar, vai passar o mesmo aperto do ano passado. E até para poder jogar as Copas com mais tranquilidade, né? O Atlético se joga melhor um pouco no Brasileiro, soma mais pontos no Brasileiro, sabe? Você consegue se dedicar melhor às Copas. Eu fico preocupado com isso, que eu não quero passar o aperto do ano passado de novo não, viu, Colombo? Ninguém quer, viu, Jaime? Muito menos a massa que segue participando. Agora é a hora, em massa, de você participar. É mandar